E aí galera, tudo bem? Malva aqui e hoje vai ser um vídeo mais técnico, digamos assim, né? Vamos falar sobre como atingir aquele spam perfeito da habilidade Sopro do Dragão. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender como funciona essa habilidade, né? Então, por exemplo, segundo o Browik, a gente tem que a habilidade, ela no level 10, ela tem um pós-cast de 2 segundos, uma conjuração fixa de meio segundo e uma conjuração variável de 2 segundos. Esses são fatores muito importantes quando a gente quer trabalhar o spam da habilidade. Porém, eles não são o único fator importante, porque não basta, por exemplo, eu ter um cast muito baixo, reduzir minha fixa e resolver a minha pós-conjuração se eu não tiver uma SPD suficientemente alta para spamar essas habilidades. Então, como é que a gente chega em quantos hits por segundo representa uma SPD, né? A fórmula é basicamente 50 dividido por 200 menos a SPD do seu personagem, e a gente chega nesse número. Essa tabelinha ela vai ser muito importante lá para frente. Então quer dizer que para eu spamar bastante, basta eu zerar a minha eu deixar em 100% a minha pós-conjuração, eu zerar minha conjuração fixa e zerar minha conjuração variável, então 93 de SPD, que eu spamo freneticamente a 7 hits por segundo? Não. Por uma questão que o sopro ele tem uma animação muito longa. Tão longa que a gente pode dividir ela em 3 etapas mais ou menos. A primeira vamos chamar de pré-conjuração, que é assim que você clica, o seu personagem ele levanta com o dragão, mas ainda não começa a carregar a barra de conjuração. A segunda é a conjuração propriamente dita, que é quando ele está levantado, parado, e a barrinha de conjuração segue até o seu fim. E a terceira etapa é quando a conjuração já terminou, o seu personagem abaixa e o dano sobe, certo? Quando você está em C, ou seja, quando você não tem mais conjuração variável nem conjuração fixa, o seu personagem ele faz esse ciclo de pré-conjuração, conjuração e pós-conjuração toda vez que você utilizar a habilidade. E como é uma animação muito longa, isso compromete o nosso spam. Portanto, o ideal é com que a gente, entre aspas aqui, bugue essa animação, né? E em qual etapa a gente tem que bugar ela? É justamente na etapa 2, na etapa de conjuração. Quando o seu personagem está levantado e só aparece a barrinha carregando múltiplas vezes. Quando a gente vê, por exemplo, vídeo de RK spamando loucamente, é isso que eles estão fazendo. O seu personagem está levantado e a única coisa que se move ali é a barrinha conjurando diversas vezes seguidas. É a melhor forma da gente conseguir aumentar o nosso spam. E como que a gente faz isso, né? Já que a gente não pode ser IC. Bom, lembra que eu falei que tem alguns fatores que tem que dar atenção na habilidade? Pois bem, é a conjuração variável, a conjuração fixa, a pós-conjuração ou uma mistura deles, né? Tudo isso são o que a gente pode chamar de limitadores do spam. Por quê? Porque eles que vão definir o nosso tempo global da skill, certo? O tempo somado que a gente tem entre uma skill e outra. Então, é aqui que a gente consegue mexer para não ser IC, mas ao mesmo tempo ter um cast suficientemente baixo para spamar diversas vezes, bugando aquela animação, certo? Então vamos falar cada uma aqui. Se eu quiser zerar minha conjuração variável, eu posso seguir a fórmula de cast. Essa é a fórmula de cast simplificada, né? Por isso que ela está entre parênteses, entre aspas aqui, que ela é bem mais complexa do que isso.
E enfim, mais para frente eu vou falar dela de novo. Mas a gente pode calcular mais ou menos assim: a sua destreza, né, a sua destreza base mais o bônus que você tem vezes 2 mais inteligência é igual a um número z, por exemplo, né? Se esse z for igual ou maior a 530, você não tem mais conjuração variável, você só tem conjuração fixa, né? Fazendo aquele adendo aqui, que para quem não sabe, a conjuração variável é aquela que eu consigo reduzir tanto por equipamento quanto por atributos, Dex e inteligência. A conjuração fixa é aquela que eu somente consigo reduzir por equipamento, não tendo influência nenhuma dos meus atributos, perfeito? Então, se eu quiser afetar minha conjuração variável, eu posso me guiar por essa fórmula. Se eu quiser ter como limitador principal a conjuração fixa, aí eu vou ter que calcular o 0,5 segundos, que é da própria habilidade, e o quanto eu quero reduzir para o spam que eu quero, né? Se eu quero como limitador após conjuração, eu faço o quê? Eu zero minha conjuração variável, zero minha conjuração fixa e não deixo em 100% a minha pós-conjuração. Acho que 97 já é um bom valor. Esse terceiro ponto eu não testei, então eu não sei. Eu sei que tem gente que faz com ele, mas eu particularmente não gosto de limitar o spam pela pós-conjuração. E o quarto, que era um dos mais utilizados, né, antes dos itens novos, que era o misto. Eu não ficava IC na variável, por vezes não tinha uma fixa totalmente reduzida e não conseguia fechar 100% de pós-cast. Então era o mais utilizado nos primórdios do RK de sopro, assim, né? Depois com a bota temporal já consegui tirar toda a fixa, e aí só dependia da variável e talvez da pós-conjuração, que também é uma ótima forma para sets que têm dificuldade de fechar 100%, né, de pós-conjuração. Só que recentemente eu fiz uns testes, eu e mais uma galera da comunidade fizemos uns testes e verificamos que 100%, né, se você não quer ter como limitador a sua pós-conjuração, você precisa necessariamente ter 101% de pós-conjuração ou mais. Isso faz sentido? Nenhum. Mas a gente gravou um vídeo de testes, eu vou deixar o link da comunidade do Face aqui na descrição e vocês podem ver, a diferença é notável. Eu cheguei até a abrir um ticket para o pessoal da Warp Portal comentando sobre isso, postando vídeo, mostrando que talvez haveria um bug, né, quanto à habilidade. E eles me responderam que não se trata de um bug, mas da forma como o jogo interpreta essas porcentagens. E então, para algumas skills, ter mais do que 100% seria interessante. É o caso do sopro. Nos nossos testes, a gente testou com 101, 120, 130%. Não houve diferença nos valores acima de 101%, então 101% é um bom parâmetro para buscar. Show. Porém, tudo no spam do RK, da habilidade sopro do dragão, é uma questão de equilíbrio entre a sua conjuração e a sua SPD. Porque não dá para eu ter uma conjuração muito baixa e ter uma SPD muito baixa, né, também. Porque aí vai entrar num caso parecido do caso de eu ser IC, né? O que é você ser instacast? É você ter uma conjuração muito baixa, no caso nula, para uma SPD que teria que ser infinita para acompanhar, né? Então eu tenho que ter uma relação muito bem estabelecida entre o tanto do meu cast e o tanto da minha SPD. E como que eu atinjo isso? Calculando. Muita coisa no RK envolve esses cálculos chatos, né? Então, como que eu posso pegar isso? Eu tenho quantas skills eu posso dar por segundo. Eu vou pegar 1 segundo e dividir pelo que eu chamei lá no começo de tempo global da skill, né?
que é o cast fixo, mais o cast variável, mais o pós-cast. E aí isso vai me dar um valor, né? Que vai ser as skills por segundo que eu sou capaz de dar com os limitadores que eu estabeleci. E aí eu vou olhar nessa tabela de ASPD e vou ver qual é a melhora da ASPD para skills por segundo que eu estabeleci. Perfeito? Lembrando que o valor de ASPD sempre tem que ser maior do que o resultado que eu achei na fórmula de cima. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo. Um tempo atrás eu postei o vídeo de eu solando OGH Sombria com esse mesmo RK, com esse mesmo set, e aqui são os atributos, uma build padrão. Todos os testes que eu vou fazer aqui vão ser com esse RK, com essa build, porque é uma build versátil para múltiplos equipamentos, múltiplos sets. Para esse set em especial, essa não é a melhor build de atributos, claro, mas ainda assim é uma build boa. Perfeito? Vamos testar então. Aqui eu estou tendo como limitador o que? Apenas a fixa. Eu escolhi ser e C na variável. Então vamos lá. Como pós-conjuração, eu tenho 112%. Lembrando que eu estou com o combo verme na máscara de Oni e no morango cristalizado. 112% fazendo a ressalva de que não há necessidade, bastaria ser 101 ou mais. Na fórmula de cast, né, pegando minha destreza 120 mais 79 vezes 2, aí eu somo com a int mais 100 mais 66, vai me dar 564. Como eu só precisava ter 530, eu sou IC e ainda sobra, né? Como eu não uso a bota temporal de Dex para reduzir todo o meu cache fixo, eu tenho como único fator que reduz o meu cache fixo minha armadura do Eclipse, que vai pegar esse 0,5, vai reduzir 70% dele, me dando um cache fixo de 0,15 segundos. Então, como eu tenho mais de 101% de pós-conjuração, sou IC na conjuração variável e só tenho cache fixo, o meu tempo global, né, é 0,15 segundos. O meu cast de um sopro é 0,15 segundos. E quantas kills eu posso dar por segundo com isso? Eu pego 1 segundo, divido por 0,15, isso vai me dar 6,6 skills por segundo. Eu tenho uma ASPD que me dê isso? Vamos ver na tabela. Não. Ou 192 fica abaixo do que eu preciso e 193 fica acima. Mas lembra que sempre tem que ser acima? Então, a velocidade que eu preciso atingir com o meu RK é de 193. E aí vocês atingem aquele spam, por exemplo, que eu mostrei no vídeo. É possível ter um spam melhor do que aquele? Sim, só que você vai precisar mudar algumas coisas na sua build, fazer talvez um limitador misto e não somente pela fixa, como eu fiz. Mas é possível elevar para valores até mais próximo do que 7 spams por segundo, né? 7 sopros por segundo. Mas aqui a gente falou de cálculos fáceis, né? E se, por exemplo, eu não fosse IC na minha conjuração variável, né? Eu tenho, por exemplo, o Infame. O Infame influencia na minha conjuração variável por conta da porcentagem, né, de redução que ele dá. Se você usar, por exemplo, um Anemus, um Nero, um Fotia, ele também vai influenciar. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo, né, para saber o meu tempo global de skills? Bom, aí entra uma ajuda fortíssima da comunidade do Face, que em conjunto a gente conseguiu criar uma tabela no Excel que calcula esse tempo para você, né? Eu vou deixar o link na descrição também, num dos tópicos fixados da comunidade. Vou deixar o link da comunidade também para quem não tem acesso, porque lá a gente sempre posta muito material interessante para quem está começando no RK e até para quem já é mais experiente, né? Então, isso quer dizer que se eu copiar a sua build, Malva, copiar os seus atributos, copiar seus equipamentos
Eu vou spamar que nem você? Não. Talvez não vá. Aliás, provavelmente não vá, né? Porque tem outros fatores que acabam influenciando. Além da velocidade que você consegue clicar, né? Ainda que use algum programa, por exemplo, macro de mouse ou simulador de computador, enfim, coisas que não são permitidas pelo Ragnarok, mas é algo que a comunidade usa, então estou falando aqui para vocês que ainda que você use isso não garante que o seu spam vai ser igual ao da pessoa que você está vendo, porque tem o que a gente pode chamar de latência do servidor, né? Que é o lag, o famoso lag. E isso varia da internet que você varia do horário do dia, se o servidor está mais lotado ou não, o local do game, né? Frontera costuma ser mais lagado do que outros mapas mais vazios, e o consumo local de internet, né? Se, por exemplo, alguém que mora com você está fazendo aquele download, está sugando toda a sua internet, né? Então, isso são questões importantes e que só você, na sua casa, com a sua internet, com o seu computador, com a sua velocidade de clique, consegue testar, entende? Apesar da gente poder fornecer coisas que não são subjetivas, que é calcular tudo isso, tem uma parte que é imprevisível. E aí, só você testando. E como eu contorno isso? Como eu contorno a latência do servidor? Além dos programas de redução, né, de latência, você pode, como uma opção também, diminuir a velocidade do seu spam. Não há a menor necessidade de você ter 7 sopros por segundo. Na verdade, você não vai conseguir ter 7 sopros por segundo pelo próprio delay do jogo, pelo próprio tempo entre os cliques, né? Teria que ser algo muito perfeito e com latência zero para conseguir, no caso da habilidade de sopro do dragão, né? Mas precisa ter 6.6 que nem você? Também não, nem de perto. Eu tenho amigos que conseguem fazer tudo no Ragnarok, solam MVPs até mais fortes do que os que eu solei, e jogam a 190 de SPD. Tenho outros amigos que jogam Guerra e jogam com 188 de SPD. Então, tudo depende de qual limitador você quer estabelecer, de qual build você quer montar e as suas condições locais de internet, entende? Então são muitas coisas que infelizmente influenciam no spam do sopro e só testando mesmo para saber, mas no que puder ajudar a gente ajuda, ou pelo menos tenta aqui. Então eu queria agradecer muito ao pessoal da comunidade do Facebook, né, que sempre está contribuindo com novos guias, com novos vídeos, a galera solando MVP, fazendo instância, com a comunidade do fórum, obviamente, que estamos retomando o costume de utilizar o fórum, né, e para tirar as dúvidas e fazer mais guias. E agradecimento à parte assim para o Rafael Marques, que recentemente postou um vídeo sobre o spam da habilidade canhão, né, para o mecha, e serviu até de inspiração para mim fazer o mesmo com a habilidade sopro do RK, né, trazendo obviamente as particularidades do RK, as particularidades da build. Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo possa ser útil para alguém, possa ajudar você a atingir o spam ideal para você, ou pelo menos melhorar, né, o seu spam. E qualquer coisa, deixe nos comentários que eu tento resolver se eu souber. É isso. Obrigado, viu?